Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Rodrigo Portela e aqui nesse canal eu faço reviews de smartphones na maioria das vezes. Pessoal, hoje eu trago para vocês, depois de muito tempo, mais um unboxing aqui do canal. E hoje o unboxing é de uma marca que está chegando no Brasil. Eles já estão fazendo bastante barulho lá fora, mais uma marca chinesa, é a Realme, que algumas pessoas chamam de Realme. Cara, eu acho que é Realme, a pronúncia em inglês, obviamente. E hoje nós temos aqui o unboxing do Realme 7 Pro. Eles vieram para o Brasil com o Realme 7 Pro, Realme 7, com esse smartwatch aqui, ó, o Realme Watch S, que eu não vou fazer unboxing hoje, eu não comecei a usar ainda, mas vocês vão ver em outro vídeo. E os caras estão prometendo ficar aí até na terceira posição no ranking de vendas de smartphones aqui no Brasil em até 5 anos. Vamos ver se eles aguentam a parada. Então, bora lá. Já falei demais. Vamos abrir essa caixinha aqui. Lembrando que se inscreve no canal, deixa um like, escreve nos seus comentários o que você está achando do aparelho, se você já comprou, e tem link na descrição, caso você queira comprar esse aparelho. Eu vou deixar links aí na descrição e depois vocês já sabem que sai vídeo dedicado para teste de câmera, fotos e vídeos e outras coisas. Então, provavelmente, eu não gosto de fazer fotos dentro do estúdio, você não vai ver foto hoje aqui, tá bom? Se for para ver foto, já só se inscreve agora e volta outro dia. Vamos lá. E começando por aqui, o que mais me agradou assim de cara, óbvio que não abrimos a caixa ainda, é a cor da caixa. É uma caixinha amarela. Quem me conhece de proximidade, realmente, amigos, sabem que eu adoro a cor amarela. Eu só não consegui comprar um carro amarelo até hoje, mas ainda vou. Olha aí, Realme 7 Pro. Aqui atrás tem algumas informações, como e-mail e tal. Já consta aqui também a capacidade do dispositivo e já tudo escrito em português aqui, que é um dispositivo vendido oficialmente agora no Brasil. A gente vai falar de preço mais para frente, mas tem link aí na descrição. Bom, bora lá. Esse é o Caniva do Velho Oeste, o famigerado. Vamos cortar aqui, vamos cortar a caixinha aqui, a parte de trás, para tirar com suavidade o bichinho daqui. Tiramos, vamos tirar a caixinha, aqueles momentos de suspense. Vai sair e pronto. Vamos deixar isso aqui de lado aqui e bora ver o que tem aqui dentro dessa caixa. Puxando aqui, a gente vê que aqui vem alguns papeizinhos, né? O guia rápido já em português. Então, ó, Realme guia rápido RMX2170 é o número do modelo, tá? Mais um outro papelzinho aqui que deve ser instruções para começar. E a gente já vê aqui que vem uma case de silicone meio fosquinha, não é aquela transparente, tá vendo? É meio escurinha. Tem um adesivinho aqui que nós já vamos tirar daqui. E aqui já tem o aparelho. Bom, o aparelho está aqui, vou deixar ele de lado por enquanto. Deixa ele aqui, já vamos pegar ele. Ver o que tem de resto nessa caixa. Aqui vem um carregador, né? Um carregador USB tipo C numa ponta e USB-A na outra, e um cabo relativamente grosso. Olha a grossura desse cabo aqui, ó. Cabo USB-C e USB-A, tá? Já vemos aqui a chavinha para abrir a gavetinha para colocar os SIM cards das operadoras. Não vou abrir aqui, mas pessoal, esse smartphone não traz gaveta híbrida. Você pode colocar armazenamento externo via cartão micro SD e ainda utilizar duas operadoras simultaneamente. Então, 2 chips, por exemplo, operadora A, operadora B e ainda mais armazenamento. Não tem essa de híbrido, escolher entre um ou outro. E aqui, a estrela praticamente desse cara, olha esse carregador aqui. Esse aqui é um carregador de 65 watts, olha aí, ó. Super Dart. Vou mostrar na câmera da frente para vocês aí, ó. Olha só, se liga nisso aqui. Olha o tamanho desse carregador. É parrudo, padrão brasileiro, já estão vendo aqui, ó, padrãozinho nacional já. Esse carregador é de 65 watts. Você não ouviu errado. A gente está falando aqui de um smartphone intermediário que talvez possa ser colocado como premium, mas já vou dar uns pitacos sobre algumas coisas, com 65 watts de carregamento.
10 minutos promete 42% de carga. Em 10 minutos e 34 minutos é o que promete. Não testei, vou testar em outra oportunidade. Carga cheia promete em 34 minutos. Esse é o Super Dart, carregamento ultra rápido da Realme. E bora lá então para o que interessa, para a estrela do dia, que é o Realme 7 Pro. Vamos aqui tirar o plastiquinho daqui. Olha só. Olha o modelinho aqui. Espera aí que tem um plastiquinho aqui, sempre aqueles adesivinhos na traseira. Tiramos os adesivinhos e olha só, pessoal, é um modelo azul. Olha esta cor, meus amigos. Olha aqui embaixo, Realme. Olha só esse detalhe aqui. Tá vendo o detalhe que vai de baixo até em cima, essa linha reta aqui? Olha que legal. Esse é o modelinho azul. Olha as câmeras aí na parte traseira já. Muito bonito. Eles têm 2 modelos de cores sendo vendidos aqui no Brasil. Esse é um deles. Olha só, não é uma traseira daquelas que parece pegar muitas. Pega algumas marcas de dedos, mas olha só que bonitão. Realme 7 Pro. As câmeras aqui, ele tem 4 câmeras aqui na parte traseira, tá? É uma câmera ultra wide, uma câmera macro e um sensor de profundidade além da principal, tá? A câmera principal é uma câmera principal de 64 megapixels que faz aquele modo quad buyer, junta pixels para entregar melhor luminosidade. Aí os pixels ficam com equivalência de 1.6 microns, tá? É uma câmera de sensor Sony IMX682, um bom sensor. A câmera ultra wide é de 8 megapixels, então não é uma câmera espetacular, vamos testar, mas a princípio não deve ser espetacular. Uma câmera macro de 2 megapixels com uma resolução bem baixa e uma outra câmera de 2 megapixels para ajudar na profundidade de campo, né, para fazer aquelas fotos desfocadas aqui no Realme 7 Pro. Esse aqui é o modelo 7 Pro. Este cara aqui tem uma telinha, vamos ligar ele já. Enquanto liga eu vou falando, ele tem uma tela de 6.4 polegadas. O botãozinho está aqui, ó, se eu não apertei errado. É esse botão aqui, espero que venha com carga, senão estamos ferrados, vamos segurar. Pronto, já está ligando aqui. Esse modelo aqui vem com uma tela AMOLED de 6.4 polegadas, tá? O Realme 7 vem com uma tela IPS e de 90 Hz. Esse aqui é o modelo mais caro, né? O melhor modelo que eles trazem aqui para o Brasil, que é a versão Pro. Só que a versão Pro tem tela AMOLED, mas não tem refresh rate, taxa de atualização de tela, de 90 como o mais barato tem. Então, ou você escolhe IPS 90 ou você escolhe 60 AMOLED. Eu acho que eu prefiro 60 AMOLED. Embora sempre fui fã da tela IPS, mas enfim, a gente evolui. A tecnologia também evolui. Olha só aqui, já mostrando a parte das linguagens, vou escolher aqui, mas antes de ir para isso aqui, eu vou falar para vocês que ele vem com Android 10, esse cara ainda não está disponível aqui Android 11, vem com a interface Realme UI da própria Realme e este cara vem com o Snapdragon 720G. É um processador intermediário, G é uma linha gamer da Qualcomm, promete sem problemas rodar seus jogos aí bem, tá? Lembrando que ainda assim é um smartphone intermediário, tá? Ele vem com 128 de armazenamento, você pode expandir via cartão, como eu disse, a gaveta não é híbrida, e você tem 8 GB de RAM. O armazenamento é o UFS 2.1, para linha intermediário é meio que padrão, e graças a Deus não é um armazenamento eMMC, que é bem mais lento, 2.1 já é relativamente rápido. Esse cara aqui também tem saída para fone de ouvido. Além do carregador super rápido, você conta aqui com uma saída para carregamento de fone de ouvido. Ó, na parte de baixo, você tem o carregador e para transferência de dados, fone de ouvido, um microfone, saída de áudio. E ele também tem saída de áudio aqui na parte de cima. Portanto, você tem saída estéreo de áudio nesse cara. Sim, e a câmera frontal é uma câmera de 32 megapixels. Tem Bluetooth 5.1 nesse cara também e bateria de 4.500 mAh. Bom, adiantei muita coisa já, né? Bora lá, vou fazer as primeiras configurações desse cara aqui e a gente já volta. Bom, galerinha, já fiz as primeiras configurações, dá uma olhada aqui na câmera de baixo. Essa aqui é a cara da Realme UI, tá? Puxando aqui de cima para baixo assim. Mas isso aqui parece até um pouquinho uma cara de um Android stock, né? Digamos assim. A parte de configurações está aí. Telinha de 60 Hz, então, essa tela aqui, tá? Então, olha aí, os aplicativos que vêm são esses aqui. Não vem muita coisa, praticamente nada.
Então essa é a cara, é a interface da Realme UI, tá? Completando algumas configurações, algumas coisas importantes desse aparelho, no comecinho do vídeo eu disse para vocês que ele não era tão premium assim, né? O intermediário que será que poderia ser premium? Por quê? Este cara é construído inteiramente de plástico, ele é até leve, e quando eu digo inteiramente, o frame é de plástico e essa traseira aqui não aparenta ser um plástico e assim, pega a marquinha de dedo sim, parece que engordura um pouco até, é de plástico, então é um aparelho totalmente de plástico, voltado para ser barato, intermediário, quase premium, voltado para custo-benefício. Só que aqui no Brasil a gente sabe que é outra história. Então ele veio apresentado aqui no Brasil ao preço de R$ 2.999, sem promoções. Promoções aparecem, o preço deve cair obviamente, mas a princípio nos links aí da descrição você encontra esse aparelho aqui a R$ 2.999, por enquanto com exclusividade na B2W, que é Submarino, Shoptime, né? Então os links da descrição é dessa galera aí. O aparelho traz algumas coisas certamente muito boas. Esse carregamento ultra rápido é um destaque realmente. A tela Super AMOLED, Bluetooth 5.1, além de leitor debaixo da tela. Você tem um leitor de impressão digital aqui, que não é um ultrassônico, né? É um ótico, mas tem um leitor de digitais embaixo da tela. Além das coisas que eu falei, não tirar a porta para P2, para você colocar o seu fone de ouvido tradicional. Ele traz coisas legais. Uma coisa também que você deve saber, esse smartphone é um dispositivo intermediário, né? E como eu disse, é um Snapdragon 720G, 8 GB de RAM, não deve ter trabalho para rodar as coisas não. Não deve, vou testar. Mas pessoal, esse cara aqui em câmera, ele tem algumas limitações, até pelo processador, e aí vai também da fabricante saber até onde ela pode ir. Ele não grava vídeos em 4K 60, então é um processador intermediário, praticamente nenhum intermediário grava 4K 60, não tem 4K 60 nem na frontal, nem na traseira, faz vídeos só na traseira em 4K 30, tá? E se você habilitar o 4K, você perde a função de gravar vídeos na Ultra Wide, por exemplo. Na frontal, ele faz só Full HD, não faz Full HD 60 também, entendemos? Basicamente isso, ele tem a câmera de 64 megapixels principal, você pode fazer fotos no modo de 64 megapixels caso queira, e eu vou fazer vídeo, então se inscreve no canal que vai sair vídeo de testes e fotos e vídeos deste cara aqui. Bom, vamos dar mais uma passeadinha por ele, ó, pessoal, mostrando de pertinho, ele já vem com uma película aplicada, essa é a câmera frontal aqui de 32 megapixels, que fica aqui nesse cantinho, tá? Tela eu já falei, AMOLED, 6.4 polegadas, tá? A densidade está acima de 400 ppi de densidade nessa tela. Tem um queixinho aqui um pouco maior na parte de baixo, né? Isso é normal em várias marcas, tá bom? Até pelo lance dos speakers aqui na parte de baixo. Já tinha mostrado, mas vou ressaltar novamente a saída de áudio, né? A conexão para carregamento e transferência de dados. A saída P2, na lateral direita a gente só tem o botão Power aqui, ó, mais nada. E aqui a gente tem o botão de volume para cima e para baixo na esquerda, tá? Aqui na esquerda, volume para cima e para baixo, a gavetinha para o SIM card, que eu disse, não é um chip, uma gaveta híbrida. Você pode utilizar da maneira que você quiser. Os botões para voltar e para cá você pode configurar de outra maneira caso queira, né? E é isso aí, vamos ligar a câmera aqui, ó, mostrar para vocês o aplicativozinho de câmera. Vamos aqui em configurações, ajustes e olha, essa é a cara aqui do menuzinho das câmeras. Como vocês podem ver, aqui em vídeo tá zerado porque eu não estou em vídeo, mas se eu for em vídeo aqui, vocês vão ver que eu vou aqui em ajustes e a gente não tem aqui a opção de vídeo 4K, né? Resolução de vídeo, vocês estão vendo aí, ó, que é 4K, Full HD ou 720p. Você pode fazer aqui 60 quadros em Full HD, tá? Você não pode fazer 60 quadros em 4K. E na frontal, como eu disse para vocês também, não dá para fazer nem Full HD 60. Frontal é só Full HD 30 ou 720p. É um intermediário. Eu espero, acho e é para ser um dispositivo rapidinho. A questão é que neste momento ele ainda está num preço que a gente pode encontrar dispositivos flagships. A gente pode encontrar alguns smartphones de outras marcas mais interessantes do que ele no lançamento. Toda marca tem um preço mais alto no lançamento
Eu acho que por enquanto, se você for comprar aqui no Brasil, tem uma galera que importa já faz tempo e aí ele tem um custo-benefício muito, muito bom mesmo. Não estou recomendando ninguém importar, tá? Se você for taxado é um problema seu, entendeu? Eu já fiz muito isso, hoje não faço mais. Vamos ver como que o mercado se comporta, talvez eu volte a fazer, a recomendar. Mas sim, cara, é um cara muito interessante. O preço é que precisa dar uma ajustada. Bom, galera, esse foi meu vídeo de unboxing, tá? Gigante como sempre, mas eu procuro esclarecer o máximo de dúvidas possíveis nesse cara aqui. Você não tem proteção IP nesse cara aqui, vocês viram que mantém muitas coisas, e você tem um aparelho praticamente construído todo em plástico, para baratear o custo, mas tem o custo Brasil que é meio difícil de lidar. Bom, se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa um like, comenta aí se você utiliza. Enfim, como ele tem um Snapdragon, se a câmera não for a contento, ainda vou testar, parece que a câmera principal é boa, você ainda pode instalar uma Gcam para melhorar o lance aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.